Bem, estamos agora na unidade 2, né? Vamos conversar um pouquinho sobre o panorama histórico da literatura infantil, né? Como é que ela se deu ao longo do tempo? A literatura é, sem dúvida, a forma de recreação mais importante na vida da criança, por manipular a linguagem verbal, pelo papel que desempenha no crescimento psicológico, intelectual e espiritual da criança, pela riqueza de motivações, de sugestões e de recursos que oferece, ouvindo histórias, dizendo poema, lendo, dramatizando um texto, realizando um jogral ou um coro falado, ensinando uma peça de teatro. De todas essas maneiras, a criança, desde 3 anos, está divertindo-se, enriquecendo-a, sua linguagem, a sua bagagem cultural, ajustando ao seu mundo afetivo, através de símbolos, respostas às suas tensões, e liberando seus impulsos. E todas essas modalidades são formas de literatura. Isso também é da Marlene Carvalho, lá de 83. A Marlene Carvalho é uma estudiosa, né, na questão da leitura e da escrita. É uma professora que investe muito nesse estudo, e ela vem trazer aí uma informação sobre a literatura, o quanto a literatura participa, né, de forma interessante na vida do indivíduo. E aí, como surgiu a literatura infantil? Uma literatura que se moldasse a partir dos princípios burgueses de comportamento, transmissão de valores, surgiu por meio de adaptação de contos de tradição oral à influência dos escritos da antiguidade clássica. Então, eram textos muito diferentes dos atuais, né, que são textos com uma ilustração mais viva, uma contextualização mais direta, né, com o indivíduo. Eram textos mais clássicos, né? O primeiro repertório da literatura para a infância foram as fábulas, né, e os contos de fadas. Esses gêneros foram devidamente adaptados para educar as crianças no molde dos burgueses. Então, nós temos logo a seguir aqui os contos da Carochinha, né, que foi um texto que, em 1894, se fez muito presente, porque Figueiredo Pimentel ele se encarregou de copiar e adaptar essas histórias infantis europeias, né, publicando assim os contos da Carochinha. Então eram histórias de reis, rainhas, de escravos, eram textos bem voltados para a questão de palácios, né, de cocheiros, de carruagens. Com eles começaram a circular versões nacionais do conto de Charles Perrault, dos irmãos Grimm e de Anderson Christian, né? Aí a literatura no Brasil, sobretudo a classificada como infantil, teve início no final do século XIX, né? E também sofreu essas influências dos clássicos europeus. Nós temos aí Cinderela, né, que já teve a versão Gata Borralheira, Branca de Neve, que mais? O Patinho Feio, né? No início, o que existia era uma circulação de livros precários e irregular, representando principalmente as edições portuguesas. As traduções que eram feitas no Brasil também revelavam o caráter conservador que se alinhava às próprias pedagógicas da época. Então, ainda eram aqueles textos clássicos e pesados e complexos, né? As obras de Monteiro Lobato são consideradas um marco, né? Um momento de mudança dentro da literatura infantil brasileira, porque ele também rompeu com essa perspectiva utilitarista e pedagógica. Tá? Monteiro Lobato foi um grande escritor, né? Ainda é considerado um grande escritor dentro da literatura infantil e tem toda essa motivação no trabalho, né, da contação. Vale ressaltar também que os primeiros autores pioneiros da difusão das obras infantis, como Grimm, Anderson Christian,
né, na Europa, e Figueiredo Pimentel, Carlos Jansi e Olavo Bilac no Brasil. Esses são os pioneiros, né, que fizeram todo esse processo da educação infantil, que trouxeram a educação infantil, a literatura infantil para uma contação, uma leitura mais significativa para a questão da infância, tá? Relembrando, Christian Andersen, né, foi dinamarquês, que viveu de 1805 a 1875, escreveu O Patinho Feio, O Abeto, A Pequena Sereia, A Caixinha de Surpresas, O Soldadinho de Chumbo, O Pequeno Cláudio e O Grande Cláudio, e Os Sapatos Vermelhos. Se vocês quiserem ter contato com esses livros, vocês conseguem, através do Google, né, a conhecerem um pouco mais de perto. Tem lá as Fábulas de La Fontaine, né, que foi de 1621 a 1695, que é O Lobo e o Cordeiro, A Tartaruga Aviadora, O Leão e o Mosquito, O Corvo que Queria Imitar a Águia, Os Dois Burros, e tem também os Irmãos Grimm, que são alemães, né? O Jacó, que viveu de 1785 a 1863, e o Wilhelm Grimm, que viveu de 1786 a 1859, que escreveu Branca de Neve, A Gata Borralheira, João e Maria, Os Músicos de Bremen. Os Músicos de Bremen são os saltimbancos, né? São a mesma história dos saltimbancos. O Charles Perrault, que é um francês que viveu de 1628 a 1703, com A Bela Adormecida, O Chapeuzinho Vermelho, O Pequeno Polegar, O Gato de Botas e O Barba Azul. Então, o que é interessante é que a gente vê que tem aí a influência do dinamarquês, do francês, do alemão, né? Variadas formas de escritas e que até hoje influenciam e muito a nossa literatura infantil, ok? Aqui eu tenho as referências bibliográficas. A Fanny Abramovic é uma excelente estudiosa nessas questões e eu acho que vale muito a pena vocês pesquisarem um pouco mais sobre ela. E o Arrier, ele fala diretamente da questão da história social da criança, né? Lá daquele início, onde a criança era vista como um mini adulto, enfim. Vale muito a pena a gente ter acesso a algo mais do que eu estou oferecendo aqui, para que a gente possa compreender melhor essa história da literatura infantil. Ok? Um beijo, até mais.